Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente, continuando aquela série, aquela sequência de temas considerados bônus, no sentido de qualificar o nosso repertório, qualificar o nosso cenário em psicanálise. Nosso tema hoje se volta para a formação do psicanalista, formação profissional e formação pessoal. As 5 variáveis ou as 5 abordagens clássicas já temos feito ao longo do nosso curso. São 5 elementos mínimos e necessários para se garantir a formação do profissional psicanalista. A lembrar e a recordar comigo: o domínio do campo teórico, legado freudiano, análise pessoal, que nós chamamos da experiência didática, análise pessoal e autoanálise, a supervisão clínica, e temos mais 2 que nós precisamos frisar, vamos localizá-las, que seriam consideradas a necessidade da formação continuada, evidentemente que acontecerá sempre a partir de uma instituição psicanalítica, e a questão do código de ética. Recordamos? Então, em cima desses elementos, nós vamos conversar um pouco a respeito da formação do psicanalista. Vocês que estão a finalizar o nosso curso de psicanálise, com certeza fizeram uma caminhada, uma proposta de 12 módulos, praticamente 12 meses de trabalho, a depender do ritmo, da rotina de cada um. Nós estamos a finalizar esse percurso de ensino-aprendizagem. Fiz uma síntese deste mínimo necessário, dessas balizas, desses parâmetros, desses conceitos necessários para uma boa qualificação no mercado. Apresentei a vocês, se encontra na Caixa de Pandora, um texto chamado 7 peneiras. No processo de formação do psicanalista, precisamos passar por 7 peneiras. Teremos oportunidade ainda, quando estivermos na Caixa de Pandora, conversarmos um pouco sobre isso. Agora, nesse momento, apresento a vocês alguns recursos que, numa abordagem de síntese, que numa abordagem de finalização, de conclusão, poderá permitir melhor compreensão e poderá provocar novos insights no contexto e nos questionamentos de por onde acontece e deve acontecer uma formação mínima e necessária para que, num primeiro momento, o aprendiz e, num segundo momento, o novo profissional em psicanálise tenham uma segurança de que a formação foi adequada e que a formação foi ao encontro das próprias necessidades em termos de atender
de modo abrangente, uma formação que possa fazer diferença no mercado. Vamos então para os nossos recursos. Aqui temos o primeiro recurso, sempre na qualidade, na condição de preleção, passando por aqueles elementos mínimos e necessários: estudo teórico e clínico, domínio das teorias clássicas e contemporâneas, para que possam ser aplicadas na prática clínica e no contexto do século XXI. Apresentamos a vocês um bom material, bons textos, boas reflexões na perspectiva do campo teórico e clínico. Um segundo elemento, análise didática, é o mesmo que falar da experiência, da análise pessoal, análise didática e análise pessoal e autoanálise vai nessa perspectiva. A título de efeito, dizia a vocês que a experiência da análise pessoal, ela se apresenta numa perspectiva de um estágio clínico, onde eu experimento em mim mesmo os efeitos da metodologia, dos métodos, das técnicas da análise terapêutica, psicanalítica. Quando eu experimento, quando eu vivencio, eu, de certa forma, experimento uma análise didática, como se dá, como acontece, porque eu passo por uma vivência. Então, a importância da análise pessoal e autoanálise. A supervisão clínica, temos decantado ao longo do curso da necessidade de sempre ter um profissional experto, com muita experiência, acompanhar os primeiros passos e ao longo do trabalho terapêutico psicanalítico tenhamos sempre um supervisor que pode trabalhar conosco de forma individual ou pode trabalhar conosco de forma grupal. Em geral, a depender da demanda, os supervisores sempre experimentam o trabalho grupal. Por quê? Porque a experiência do grupo é muito rica. Então, a minha experiência de acompanhar um analisando, experimentar as dificuldades que ele me apresenta e a oportunidade de trocar os meus acertos e os meus desencontros num grupo é muito significativo. Na experiência da supervisão grupal, nós resgatamos teorias e nós melhoramos as nossas práticas. Um outro elemento imprescindível, a questão do código de ética e o nosso aprimoramento profissional. Lugar de importância. Aqui falamos da formação continuada. Sempre que eu tiver a oportunidade de me afiliar a uma sociedade psicanalítica, eu estarei num contexto sempre de formação. Já dei diversas dicas, possibilidades para continuar alimentando, do ponto de vista figurado, a fome psicanalítica, para que a gente possa desenvolver a voz psicanalítica, a voz terapêutica, desenvolver sensibilidade, desenvolver habilidades e os outros, com o tempo, darão conta da nossa competência, da nossa qualificação. Perfeito? Justificativas. Bem, quanto ao estudo teórico e clínico, uma pequena reflexão do lugar das teorias, do importante do contexto clínico, da prática e a integração entre teoria e prática. Com relação à análise pessoal, estamos a falar de uma análise didática, como é importante que na experiência da análise didática ou da análise pessoal eu
melhore o conhecimento sobre as minhas limitações, que eu trabalhe os meus conflitos, meus desencontros, que eu me conheça, que note-se ao tom, conheça cada vez mais e sempre. Análise didática. Preparação para lidar com transferência e contra-transferência, 2 fenômenos significativos. Precisamos estar atentos e valorizar esses 2 movimentos, a experiência do analisando, transferir, e a experiência minha, do analista, em repercutir, em contra-transferir, experimentar o sentimento do analisando sem me confundir com o sentimento, com o pensamento do analisando. Exige habilidade, disciplina e exercício. E a continuidade da análise ao longo da carreira, a minha como profissional. Necessária. É uma alimentação, uma retroalimentação que se dará ao longo do meu trabalho. Quanto à supervisão clínica, já falamos da necessidade de tê-la, é indispensável, ajuda em muito na formação do psicanalista quando nos colocamos a discutir casos clínicos com profissionais experientes. Ali nós encontramos possibilidade de novas técnicas e nos damos conta de nossas habilidades e das habilidades daqueles que fazem parte do nosso grupo, para que eu tenha um feedback do meu trabalho. É um espaço realmente de formação, de reflexão ética e teórica. Desenvolvimento ético profissional, compromisso com a ética profissional muito significativa, uma sólida formação ética, garantir compromisso com a confidencialidade, integridade, respeito à autonomia do paciente. Respeito aqui à integridade na relação terapêutica, a singularidade, a subjetividade, o protagonismo do analisando. Educação ética continuada, perfeito. Aprimoramento contínuo. Necessidade de sempre estar em contato com textos, com literaturas, com grupos de estudos, com a sociedade psicanalítica, com revistas. Dedicação ao estudo permanente. Vocês sempre se encontrarão diante de novos desafios, de novas abordagens. E o que eu bato muito, o segredo estar envolvido a uma comunidade psicanalítica. É o segredo. Mas quase que o pulo do gato. Respirar psicanálise todos os dias. E na fonte, no poço. Bem, essa daqui era a consideração inicial, a sensibilização. Vamos para os nossos instrumentos. Primeiro instrumento, então, nós estamos diante de 15 temáticas, 15 expressões. Elas são interessantes. 15 expressões de formação. Aqui diz a primeira: formação psicanalítica híbrida, aquela que acontece modalidade presencial e online, combinada, mista. Nós estamos na modalidade online. Vocês terão oportunidade daqui para frente para dar continuidade à formação. Vocês terão a possibilidade de fazer semipresencial. Presença e online. Presença e online. Muito interessante. Então, uma expressão emergente de uma formação, de um tipo de formação. Formação interdisciplinar, batalhei o tempo todo com vocês da necessidade de desenvolver habilidades numa perspectiva interdisciplinar. A psicanálise deve ser considerada sempre no diálogo com outras disciplinas. Integrada, neurociência, filosofia,
estudos culturais, produções culturais. Outra expressão, uma formação focada em diversidade e inclusão. Fizemos, característica do nosso curso. Vocês vejam como nós teclamos, nós insistimos muito na diversidade e na necessidade da inclusão. Sou contra uma psicanálise elitizante, voltada apenas para um grupo de elite. Precisamos trabalhar inclusão. A psicanálise trabalha na perspectiva da inclusão. Foi o tom do nosso curso. Outra expressão da formação, uma formação voltada para a prática comunitária. Não pensar a psicanálise apenas circunscrita ao psicanalista e eu analisando dentro de uma bolha. A psicanálise no contexto comunitário e público, como escolas, hospitais, centro de apoio e aí por diante. Uma formação voltada para a expressão da formação para psicanálise digital e tecnológica, um outro campo, um outro nicho. E expressar a formação também na perspectiva digital e tecnológica. Basta observar a terapia online, psicanálise digital e tecnológica, preparar terapeutas para trabalhar com ferramentas digitais, prática clínica digital, incluindo telepsicanálise, registros digitais, inteligência artificial, etc, etc. Aí nós temos uma teórica, Sherry Turkle, que nos dá bastante material para isto. Quanto à prática comunitária, temos em Joel Biermann também um apoio. Vamos ver aqui com relação à diversidade e inclusão, nós temos uma outra teórica, Patrícia Gerovitch, ou Gerovicai, é uma referência. Temos na parte de interdisciplinar Merck Soms, como uma referência de ajuda teórica, e na parte de uma psicanálise híbrida, Elizabeth Young Brugnol. Então, observem, é um detalhe que foi colocado nos textos, mas em cada um deles nós temos os teóricos. Aqui nós estamos a falar de psicanálise de acesso ampliado, principalmente no mundo educacional. Então, uma psicanálise com programas de formação acessíveis para indivíduos de diferentes origens socioeconômicas. Pensar nessa possibilidade, não foi o nosso caso, mas estar aberta a essa possibilidade. Nancy McWilliams tem uma formação psicanalítica nessa perspectiva. Uma expressão de formação voltada para a saúde mental global. Salman Akhtar reflete a necessidade de uma psicanálise que faça esse diálogo com as realidades globais, questões transculturais e com adaptações às práticas, diversas práticas culturais. Formação psicanalítica orientada ao trauma. Nós atualizamos um pouco os desafios da psique do tempo de Freud aos nossos tempos de hoje. Então, foco no desenvolvimento de habilidades específicas para lidar com traumas psicológicos, como abuso, violência, crises coletivas, material que nós já comentamos. Quem trabalha um pouco nessa perspectiva, Judith Herman e Bessel van der Kolk. Tem um material interessante nessa perspectiva. Outra expressão de formação, outra vertente, formação psicanalítica em desenvolvimento continuado. O aprendizado acontece ao longo da vida, por meio de cursos, workshops, onde nós aprimoramos nosso desempenho profissional. Otto Kemberg tem uma proposta nessa perspectiva.
Formação psicanalítica baseada na supervisão horizontal. Promove um modelo de supervisão mais colaborativo e horizontal, em vez de hierárquico. Uma aprendizagem mais democrática, dialógica entre os terapeutas. É muito interessante essa expressão. Christopher Bollas, quem muito trabalhou nessa perspectiva. Outro tipo, formação psicanalística focada na reflexão crítica. Nós fizemos ao longo do nosso curso. Alimentamos bem essa linha. Então, análise crítica das tradições psicanalíticas, sempre o que tem de bom e o que pode ser repensado, o que tem de bom e o que pode ser repensado. É uma linha trabalhada muito por Jéssica Benjamin, vale a pena. Formação psicanalítica também com enfoque no envelhecimento. Não abordamos tantos, mas contemplamos o envelhecimento. André Green tem um material, uma tipologia que reflete a atenção a esse nicho. Formação psicanalítica com enfoque feminista, já também trabalhamos bem, exploramos também bastante. Julia Mitchell tem material nessa perspectiva. Formação do psicanalista, formação psicanalítica voltada a tecnologias reprodutivas. Preparação para trabalhar com pacientes que enfrentam questões relacionadas a novas tecnologias reprodutivas, como fertilização in vitro, barrigas de aluguel e doação de gametas. Thomas Ogden tem trabalho nessa linha, vale a pena. Formação psicanalítica voltada para ativismo social, também muito interessante. Encoraja o terapeuta a se engajar ativamente em questões sociais e políticas, entendendo a prática clínica também como uma forma de intervenção social. Quem trabalhou muito isso aqui, nós temos Axel Honneth, tem material publicado nesse sentido. Então, interessante essa abordagem, um material interessante por conta de vocês. Outro documento, formação de psicanalista, que apenas algumas considerações já de elementos trabalhados. Flexibilidade e adaptabilidade ao contexto digital. Todos nós, terapeutas, devemos ter, desenvolver essa habilidade. Sensibilidade intercultural, batemos bastante nisso. Habilidade de comunicação transparente e ética. Comunicação, ela é muito importante, fazer-se compreender. Como posso interpretar se eu não trabalhar a minha comunicação? Resiliência emocional e autocuidado. Crescimento de casos complexos devido a crises sociais e sanitárias. Então, evitar aqui desafios, evitar o esgotamento profissional enquanto lida com situações emocionais intensas. Portanto, é importante resiliência emocional e autocuidado, porque, como já dizia a vocês, cada um é cada um, e muitos acabam somatizando, trazendo para si a problemática, a complexidade dos conflitos psicológicos, assumindo mental e fisicamente. Isso gera um estresse, a atenção, então necessidade da resiliência. Conhecimento interdisciplinar, já exploramos essa ideia. Engajamento em práticas de inclusão social. Começando o trabalho, procure ONGs, procure obras sociais, procure movimentos religiosos que atendem, fazem atendimentos clínicos, terapêuticos, trabalhando com terapias, com psicanálise. Competência em gestão de consultório, empreendedorismo, ao mesmo tempo sou profissional, mas tenho que entender administrar habilidades empreendedoras. Sem elas, eu não consigo sustentar a minha clínica. Consciência de práticas sustentáveis e ética, a sustentabilidade, a responsabilidade social, bandeiras, trabalhamos muito a questão da sustentabilidade. Psicanálise deve incorporar.
competência em saúde mental coletiva, intervenção em crises, comentamos muito nesses últimos tempos, crises coletivas e agudas, pandemias, desastres naturais, inovação na prática psicanalítica, atenção, dominar o tradicional, dominar o legado de Freud, ir para além do legado de Freud, novas contribuições. Perfeito? Vamos para o outro recurso e último recurso. Aqui nós temos um texto, fiz por uma questão de solicitação de alguns alunos, que eu apresentasse numa forma de artigo o que nós podemos entender pela formação do psicanalista hoje no século XXI. Então, uma breve introdução. E aproveitei nesse texto para trazer um pouco do esquema que foi dado para a temática redacional. Vocês se lembram, está na caixa de Pandora uma orientação metodológica, como vocês devem construir a redação temática, 1.500, 3.000, 4.500 palavras, dentro desse esquema. Então eu peguei esse esquema e coloquei conteúdo dentro dele na perspectiva da formação do psicanalista. Veja então, aqui nós temos uma introdução, nós temos o objetivo do nosso trabalho, porque o trabalho, o texto, a literatura básica que permite o conteúdo desse trabalho, a fundamentação teórica, quem são os teóricos que sustentam essa proposta, metodologia de formação, metodologia, análise e discussão, casos, estudo de caso, um caso específico, 7º, desafios e limitações, observem que é o esquema que eu dei para vocês, e conclusão. Então esse é um texto elaborado conforme as orientações propostas para vocês redacionarem o trabalho de vocês. Meus caríssimos alunos, nós estamos então quites. Apresentei a vocês então as últimas preocupações em relação à nossa formação, a formação do psicanalista, que deve ter os conhecimentos do legado freudiano, conhecer um pouco dos conceitos, conhecer um pouco da história da psicanálise e se dar conta das técnicas, das metodologias, das teorias freudianas, ao mesmo tempo conhecimento das contribuições dos pós-discípulos e, na medida em que se volta para uma área específica de aprofundamento, de trabalho, de nicho, buscar mais conhecimentos. Minha dica: ou vocês já trabalham numa perspectiva muito próxima dessa, como terapeutas em outras terapias, e estão querendo fazer uma experiência em psicanálise, então tem algum nicho definido. Outra dica: a melhor forma de ter sucesso é partir dos desafios que fazem parte da história de vida, fazem parte do entorno, desafios que fazem parte da cultura onde você vive, porque isso facilita em muito a aprendizagem. Como disse a vocês, minha história é uma história muito interessante. Na frase de efeito, quase uma saga, mas aprendi pelas fragilidades, aprendi pelas fraquezas, aprendi pelos ruídos, aprendi pelos desafios. As experiências, ou as diversas experiências que a vida nos oferece, ela mostra nossas fragilidades. Quando nós potencializamos nossas fragilidades, nós nos empoderamos. Brincava com vocês. Podemos
empoderar e podemos empoderar. Ser responsáveis e, ao mesmo tempo, trabalhar novas habilidades, novos poderes, nos darmos conta. Perfeito? Lembre-se dessa expressão, desses dois verbos. Bem, preciso na nossa formação, então, estarmos atentos às exigências básicas e necessárias que qualificam o bom psicanalista, o bom terapeuta. Nesse encontro, uma síntese na tentativa de produzir novos insights. Meus caríssimos, bom estudo, uma boa revisão e tenham insights com essa modesta proposta de síntese, de conexão dos elementos básicos, mínimos e necessários para se qualificar um terapeuta no século XXI. Bom trabalho!